João capítulo 10, na tela, por favor. O que eu vou fazer hoje não é recomendado pelos pregadores, tá certo? Mas eu quero ler o capítulo 10 com vocês. Ele tem 42 versículos e talvez para muita gente já faz um bom tempo que você não lê um capítulo da Bíblia, ok? Mas fique tranquilo que eu não vou falar dos 42 não. Eu vou pegar só alguns pontinhos, mas vale a pena nós vermos este capítulo. João capítulo 10, a partir do verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos, abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia uma festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Ou só para você entender, até quando terás a nossa alma, ou teremos dúvida se tu és o Cristo? Dizendo-lhe abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essa testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfemais, porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não as credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João o tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e dizia: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Verso 42, e muitos ali creram nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Como eu disse, não é de praxe, nem comum, e para muitos, nem muito correto usar um texto tão grande. Mas eu quero que você olhe João 10, 10. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Somente até aí. Preste atenção em mim por alguns minutos. Ser pastor sempre foi um grande desafio. Ser pastor quando as pessoas tinham basicamente, unicamente, a informação dos cultos que recebiam pelo próprio pastor, ajudava um pouco mais. Às vezes, a própria falta de conhecimento do pastor, a falta de preparo, fazia com que ele utilizasse de artifícios que talvez não fossem dos melhores para buscar manter as pessoas na igreja. Eu não sei se você lembra quando na sua casa, sua mãe ou seus pais não tinham muitos recursos para manter você dentro de casa, mas queria que você estivesse seguro. Então, principalmente ao anoitecer, sem uma geladeira cheia, sem 150 canais, sem Wi-Fi, sem um celular na mão, tá certo? Você queria ficar brincando do lado de fora. Mas o que seus pais faziam, se não tem nada de tão atraente dentro de casa, para que vocês se interessem por ficar aqui, nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar algum perigo lá fora. Então o pai e a mãe diziam que assim que escurecia, você tinha que ter cuidado com a mula sem cabeça, com o velho do saco, que fazia sabão doce, com o saci pererê na moita de bambu. Ok? Quem lembra disso? Pois é. Os pastores não foram diferentes. Não tendo muita habilidade e nem tanto artifício para manter as pessoas na igreja, começaram a colocar demônio em tudo que está lá fora. Então, cuidado com o futebol, porque tem um demônio na bola. Cuidado com o cinema, porque tem um demônio na tela. Certo? Cuidado com a praia, porque tem um demônio na praia.
certo? Em todos os lugares colocaram um demônio. Maldade, sim ou não? Não. Certo? Não foi maldade. Era simplesmente o que eles tinham. Tá certo? Mas isso funcionou por um tempo, é verdade, mas criou basicamente um efeito elástico. Puxou tanto as pessoas para trás, que quando soltaram o elástico, esse negócio foi para frente demais. Tá certo? E qual é a minha preocupação? É que hoje vocês escutam todo mundo. Hoje vocês recebem mensagem praticamente o dia inteiro, certo? Por exemplo, ora você está escutando Cílio Malafaia. Ora você está escutando Luciano Subirá. Ora você está escutando Ed Renekiewicz. Ora você está escutando Hernandes Dias Lopes. Certo? Ora você está escutando Carlito Paz, Joyce Meyer. Certo? Ora você está escutando Valnice Milhomes. Então, isso fora o Massal, fora, eu só estou falando das coisas boas, certo? De gente que até entende um pouco de teologia, ok? Então, como é que vocês chegam para me escutar? Provavelmente com a mente preocupada, tá certo? De tanta informação. E aí pronto, um acredita em demônio, outro demônio não existe, outro demônio fala com o defunto, o outro do defunto não fala, e aí Jesus vem no meio, vem antes, vem depois, é dicotômico, tricotômico, ninguém sabe nem o que é, mas vamos para dentro. Você está entendendo? Aí dá uma bagunçada danada, e o que o pastor da igreja tem que fazer? Pedir misericórdia ao Eterno. Por quê? Porque a mente da maioria das pessoas está bagunçada e é importante você entender que normalmente a vida não é como é de fato, e sim como você enxerga e acredita. E qual é a minha grande preocupação? É que você vem principalmente para um culto de quarta-feira, que é um culto de campanha, onde as pessoas cantam, pregam, motivam você para vencer e você só se lasca. Se lasca um mês, se lasca 2 meses, se lasca 6 meses, se lasca, caso uma vez dá errado, cai a segunda também deu ruim, aí pegou a terceira e deu ruim também, e vai para a quarta, e vai aqui, está igual a mulher lá, samaritana, e vão embora, e monta um negócio, dá errado, e o outro deu pior que o primeiro, não é verdade? E você entrou ruim, e entrou aqui, aí é que piorou. E aí eu fico preocupado quando isso dura muito tempo, porque normalmente você vai pensar que a gente está a fim de enrolar você. Esse pessoal aí fica falando aí, ó, mentira danada. Falou que eu vou vencer. Vou vencer nada, estou torcendo até para o Vasco. Não é verdade. É brincadeira, tá certo? Brincadeira, gosto de brincar, tá certo? Sangue de Jesus. Não. Volta aqui, esquece isso, é palhaçada. Olha aqui, mas você consegue entender, brincadeiras à parte? Quando você começa a ouvir coisas que não condizem com as promessas que você recebeu, tem alguma coisa de errado. E eu preciso entender e olhar para esse texto. Eu queria motivar você a ler de novo, porque Jesus está tendo uma conversa com fariseus. Jesus não, aqui ele não está falando com um demônio. O ladrão aqui não é Satanás, o ladrão aqui são pastores. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. O texto não está falando que o ladrão é Satanás. Jesus está falando que há líderes que se comportam como ladrões, com o intuito de roubar, de matar e de destruir. Então eu gostaria de dar a você, né, uma visão para que você possa raciocinar, ok? Porque qual é o grande prejuízo da estrutura? É que grande parte das pessoas
ignoram a sua capacidade de raciocínio e acaba ficando com o raciocínio e interpretação de outras pessoas. Podem essas ser maliciosas ou não, mas maliciosas ou não, se ela te afasta de sua vitória, de uma vida plena em Cristo Jesus, isso é tóxico, isso é nocivo para você. Então Jesus começa este capítulo falando algumas coisas importantíssimas. E a primeira delas é: aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Preste atenção. Em algumas ocasiões, Jesus diz ser a porta. Em outras, ele diz ser o bom pastor. Mas ele abre dizendo que o pastor sempre vai entrar pela porta. Se o pastor, se o líder religioso, se o professor, se o que ensina, se aquele que vai orar por você, se alguém que vai te dar uma instrução, não usar a porta como modelo de entrada, entre em estado de alerta. Note, ele disse: eu sou o bom pastor. Mas mais à frente, e ele diz que o pastor entra pela porta. E à frente ele diz: eu sou a porta. Ou seja, o que Jesus está indicando é que qualquer pessoa que vai apresentar o reino de Deus só pode apresentar esse reino oferecendo ele como modelo de entrada. Qualquer outro modelo de entrada que não seja Cristo, que morreu e pagou pelos nossos pecados, precisa ser revisto e questionado. Então, se vai entrar, se é pastor, certo? Precisa entrar pela porta. E quem é a porta? É Cristo. Isso é o que ele oferece já logo no início dessa estrutura. Dizendo que se alguém vai falar alguma coisa, certo? Vai oferecer o reino dos céus através dele, por ele. É assim que funciona. O verso 1 diz: na verdade, aquele que não entra, certo, pela porta do curral, ou seja, aquele que não entra para as ovelhas por Cristo, mas ele sobe por outra parte, ele é ladrão e ele é salteador. Isso é claro, por favor. Não interessa quem você vai ouvir, não interessa o quão eloquente ele seja, não interessa o quão capaz, o quantos seguidores ele tem, qual é a sua retórica, certo? O que ele entende, não interessa. Qualquer coisa que não ponha Cristo como o único e suficiente Salvador precisa ser, no mínimo, analisado e posteriormente descartado. É assim que funciona. É isso que ele está tentando expor para todos nós. O verso 7, aí ele diz claramente, tornou Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 36. Atos 5, 36. Isso, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele
alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Verso 37. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, no ano que Jesus nasceu, está certo? Foi nesse ano. Nesse ano, o ano que Jesus nasceu, já tinha um cara por nome Judas, o Galileu, que foi no dia, certo, do recenseamento, que levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Volta para o capítulo 10, verso 8, porque é disso que Jesus está dizendo, no 10. É esses caras que eles estão citando, e muitos outros que vieram depois, e muitos outros que estão hoje perto de nós e das ovelhas. João 10, 8, por favor. Isso. Todos quantos vieram antes de mim, todos quantos vieram antes de mim, todos quantos, certo? Eles são ladrões e são salteadores, mas as ovelhas não os, pelo menos por muito tempo. Demorou, mas a ficha caiu. Você viu que tanto Teudas como Judas o Galileu, certo? Conseguiram algum êxito, mas não por muito tempo. O verso 12 nos dá algo também que vale a pena ser avaliado. Mas o mercenário 1, que não é pastor, certo? De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata, né? O lobo as arrebata e dispersa. Eu quero separar aqui 4 pessoas. Eu quero colocar o mercenário, o pastor mercenário. Ele é pastor, sim. Ele só é um pastor preocupado com números, preocupado com grana, certo? Ele não está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com recursos, com dinheiro. Eu não sei se já deu para você notar isso na internet, certo? Pessoas que estão apenas preocupadas com números. É somente isso. Não querem saber de pessoas. São números. Está entrando o dinheiro, vamos embora, deposita, faz o Pix, faz isso, faz aquilo outro. É assim que funciona. E vende pedra, e vende sacola disso, e vende toalha não sei das quantas. Essa turma quer la plata. O dinheiro. As ovelhas que se dane. Tá certo? Esses são os mercenários. Conhece algum? Não precisa falar. Certo? Mas a Bíblia diz. Certo? Tem pastor mercenário, sim ou não? Sim. Certo? Tem o pastor que é pastor. Ele é pastor. Mas ele prega o que quer pregar. Ele prega o que as pessoas querem ouvir. Ele tem muita dificuldade com o confronto. Porque se você pregar o que a pessoa não quer, corre o risco da pessoa ir embora. E para pastor, ver alguém embora é muito ruim. Então, ele dá assim, um aliviadozinho assim. Pode, você acha assim que pode fazer sexo antes do casamento? Não, assim, assim, como é que, assim, como? Em que situação? Morar junto, não morar junto? Como é que é o negócio assim? Faz direito, não faz, faz só a metade? Como é que funciona? Não, assim, pode servir a Deus em integridade e não colocar seu recurso financeiro? Não, peraí, sim. Assim, que recurso financeiro, como assim?
Conhece, sim? Alguém que está sempre querendo arrumar um jeitinho para a ovelha não ir embora. Porque é melhor ela estar aqui e ir para o inferno do que ir embora. Pelo menos nós vamos juntos. A ovelha vai para o inferno, mas não fica sem pastor. Até no inferno tem um pastor quentinho. Você consegue entender? Ué, porque hoje as pessoas estão relativizando tudo. Hoje o cara bebe, o cara fuma, o cara faz isso, o cara faz aquilo, a mulher anda quase pelada, as donas isso e vai para isso, vai para aquilo outro, e vai para aquilo outro. Tem Rock em Rio, Rock em São Paulo, e Rock não sei das quantas, e chapa o coco, e dá um doisinho, teco, enchendo o negócio. E hoje está tudo bagunçado. E tem que dar um jeito dessas pessoas entrar no reino de... Isso aí, tem pastor assim, tem ou não tem? Tem um pastor que estava dando desconto de dízimo. 7%. Quase que eu fui congregar lá. Quase que eu fui. Uma promoção dessa assim, né? Quem o infeliz acha? O outro fez uns cálculos matemáticos para explicar para a igreja quando Jesus ia voltar. E pior. Tem um jumento que acredita. Que o cara sabe, ele falou comigo que queria vir aqui, ensinar a igreja, as semanas do Dani, certo? Do profeta Daniel, tal, que calculou tudo. Eu falei, mas não está escrito lá na Bíblia que ninguém sabe, nem os anjos, só o Pai, e você sabe? Nossa. Pô, vá para o inferno, eu, na verdade, estou pensando que eu sou otário, eu moro em Xerém porque eu gosto, não é porque eu sou bobo. Eu, hein? Mas é verdade. Como é que pode? Enganando as pessoas com tanta facilidade. Você tem que estar firme na rocha, posso ouvir um amém? Amém. Ninguém te engana não, rapaz. Você tem que perguntar, no mínimo, onde é que está escrito. Onde está escrito? Onde está escrito? E aí você marca e traz para nós. Pastor aqui falou que eu vou para o céu fazendo tudo que eu estou fazendo. É. Ele falou até que se eu for para o inferno nem é tão ruim assim também não. Ele falou. Você está rindo, mas é sério. Tá certo? Tem uns pastores assim, sim ou não? Que fala de acordo com o que o outro quer ouvir. Entende? Vale tudo, certo? Vale tudo. Isso. Você tem que ter cuidado com esse troço, porque na internet está assim, ó. Eu também vejo. Eu vejo de tudo, vejo de tudo. Aquele negócio dos mantos, um negócio assim, uns troços doidos. Eu fico pensando, como é que tem gente que vai. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eles estão filmando isso? Não, mas eu vou falar assim, eu vou falar porque é uma verdade e eu não estou com o propósito de ofender ninguém. Você está entendendo? Mas, hoje, tem igreja que o pastor é casado com a ex-esposa do pai, ex-esposa do pai. E o pai tinha um filho novo, que quando a ex-esposa do pai separou do pai, obviamente ela levou o menino, certo? Até aí tudo bem. E o pastor, que agora é marido da mulher do pai, fez um filho na atual esposa, ex do pai. Então, o cara, a mulher tem 2 filhos, um do pai e um do filho. E a igreja está pocando em São Paulo. A minha cabeça, ela não concebe.
para mim, é falta de discernimento das pessoas. Nós temos que ter cuidado com isso. Você vai à Inglaterra, as escolas, principalmente algumas católicas, recebem milhares de estudantes, filhos de muçulmanos, que estudam anos e anos e anos e anos em escolas. E no final de cada aula, eles voltam para casa mais muçulmanos do que foram. Os nossos filhos frequentam 2 aulas de filosofia, voltam para casa achando que Deus não existe. Pare e pense. Nós precisamos preparar melhor isso. É um grande desafio para todos, até você como pais. Então nós temos o mercenário que faz por dinheiro. E nós temos alguns que não fazem por dinheiro não, certo? Mas querem ter a igreja cheia. Vem aqui na igreja da gente, igual eu tenho amigo. Tem gente que vem aqui, olha essas cadeiras aqui tudo lotado e diz assim: não, você foi lá, sei o que, tem 1.500 lugares. Eu falo: não, tem 850 apertado. Porque eu conheço gente que me parece, uns têm numerofobia. A igreja não pode crescer porque o cara tem medo de números. Se crescer, perde a qualidade. Outros têm numerolatria, são adoradores de números. Os números sempre são mais importantes, porque a minha igreja, a minha escola dominical, certo? A minha arrecadação. Então nós estamos precisando de uma igreja pronta para sobreviver a isso, aos mercenários, a esses camaradas que estão prontos para dizer o que as pessoas querem ouvir. O terceiro é um bom pastor. Ele também está em João 10, já no finalzinho. Seu nome é João Batista. João foi confundido com o bom pastor, porque eu disse que somos 4. Então nós temos o mercenário, o pastor, um bom pastor e o bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E por ser o bom pastor, eu dou minha vida pelas. Então ninguém vai ser o bom pastor. O bom pastor só tem um, e ele é Cristo. João disse aí: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João era? Um bom pastor. O que um bom pastor faz? Sempre aponta para o bom pastor. A função de um bom pastor é sempre apontar para o. É por ele, para ele. Ah, pastor, esse negócio de céu e inferno, o que disse o bom pastor? Contou uma parábolazinha do rico e do Lázaro. Ali ele mostra que existe 2 ambientes depois. Sim ou não? O que diz o bom pastor? Sem santificação, ninguém verá a Deus. A função de um bom pastor, primeiro, é nunca achar que ele é o bom pastor. Porque o que eu conheço de pastores que pensam ser ele o bom pastor, pastores que acham que têm o direito de cercear o raciocínio das pessoas que o ouvem, que determinar o que elas devem fazer, que se vem um cantor que você admira na igreja tal, você não pode ir.
não pode ir numa festa em outra igreja, não pode ir em nenhum outro ambiente. Para mim, esse camarada acabou achando, certo? Ele, como um bom pastor, ele pode te chamar, te oferecer algumas informações e alguns conselhos que possam te ajudar. Mas acreditar ele mesmo ser o bom pastor é um grande problema. No verso 14, olha o que disse Jesus. Vamos lá? Eu sou o. Ele não disse ser um bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas e as minhas ovelhas. Isso. Mas as ovelhas só conhece ele se ela tiver um bom pastor. As ovelhas serão capazes de saber que estilo de vida precisam ter, como viver, certo? Como alguém que pertence ao bom pastor, mas precisa conviver ainda neste mundo. A Bíblia diz, vós não sois deste mundo, nós somos cidadão dos céus. Quando eu começo a fazer isso, o que acontece? Eu começo a nortear a minha vida. Jesus vai jogar duro, aqui o texto é muito grande, mas preste atenção no que Jesus, no que vai ser dito. Ele não, o que os ladrões vão dizer mediante a isso. Do verso 19 ao 21, coloca por favor. Por causa dessas palavras ditas por Jesus, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Preste atenção que Jesus agora está diante de uma situação bem delicada. Ele está falando com suas ovelhas, que não sabe que são suas ovelhas. Por isso ele disse que ainda tem muitas ovelhas que lhe pertencem, mas não estavam no seu aprisco. Porque o propósito dele não é perder ninguém. As pessoas estavam com dificuldade em entendê-lo. O que ele estava fazendo era algo impactante. Mas a mudança que ele estava propondo para as pessoas que ouviam era tão impactante que muitos deles se recusavam. Não estavam muito afim de aceitar. Era muito legal ver alguém ficar curado. Era muito legal ver a manifestação do poder de Deus através de Cristo. Mas quando eles descobriam que aquilo pedia do indivíduo, do candidato, uma novidade de vida, isso criava problema para eles. O que eu quero hoje deixar para vocês é, a minha proposta é procurar apenas ser um bom pastor. Um mercenário, eu sei que eu não sou. Um pastor que fala apenas o que as ovelhas querem ouvir, eu também não sou. O bom pastor, esse eu sei que eu não sou. Mas o que eu almejo é ser um bom pastor.
alguém que seja capaz de dizer a você: examinais as Escrituras e retirem dela o conteúdo que conduza você à vida eterna. Suavize sua vida. Tome decisões assertivas, conhecendo o bom pastor, sabendo de fato se pode beber ou não pode, pode fazer sexo antes do casamento ou não, pode casar mais de uma vez, eu posso abortar, eu posso adorar ou acreditar que há algum outro mediador entre eu e Deus. Preste atenção que Jesus está conversando com eles, e Jesus está dizendo: caras, vocês estão olhando para tudo que eu estou fazendo, eu nunca fiz mal para ninguém, vocês estão cheios de pedras na mão, querendo me dar uma pedrada. Por qual boa obra vocês querem me apedrejar? Porque não faz sentido o que vocês estão querendo fazer comigo. E eles disseram: nós não queremos apedrejar você por boa obra, nós queremos acusar você de blasfêmia. Mas por quê? Porque você disse ser igual a Deus. Jesus disse: então vamos ao Salmo 82. Qual era a grande dificuldade de discutir com Jesus? Eles mesmos disseram: ninguém nunca falou com tanta autoridade. Porque ele era capaz de varrer as Escrituras, o Velho Testamento, para ratificar, para confirmar o que ele estava dizendo. Então não havia como discutir com ele, não tinha como. Lembra Satanás? Mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Mas está escrito, certo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a eles servirás. Mas eu de vós, mas não foi assim desde o princípio. O Moisés escreveu por causa disso e disso. Meus irmãos, o conhecimento, eu achei até que, eu vi o Elias Dantas, é um amigo que eu tenho, da Global, e eu achei que ele estava brincando, e depois ele falou sério comigo, ele falou: Cláudio, uma questão de seminário, uma prova de seminário, perguntaram quem era Sodoma e Gomorra, um aluno respondeu: amante. Eu falei: cara, ele é muito brincalhão. Eu falei: você só pode estar brincando. Então hoje eu venho pedir a vocês, eu não posso impedir vocês de ouvir essas baboseiras. Eu não posso impedir vocês de escutar coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. São coisas vãs. O que eu quero pedir a você é: examine, aprenda, procure. Se tem dúvida, é algo muito importante para você, anote, traz. Pergunte a um de nós para que possamos ajudar você. Porque a nossa proposta é que você viva uma vida extraordinária, sensacional. E para eu terminar, pastor, como faz isso? Biblicamente, olha, lembra? Por que que o povo perece? Por que que ele erra?
Errais por não conhecer o quê? E lembra? Nós erramos por não conhecer o poder de Deus. Não é a Escritura ou o poder. Erra-se por não conhecer as Escrituras e o poder. Tem gente que não conhece nada de Bíblia, mas conhece muito do poder. Provavelmente o comportamento e as ações dessa pessoa serão bem descontroladas, bem descompensadas. Ela pode com muita facilidade passar do limite, se comportar muitas vezes de forma incoerente, escandalosa, simplesmente porque ela está sendo acessada pelo poder de Deus, que ela conhece, que ela tem experiência. É no batismo do Espírito Santo, é língua estranha, é o mover do poder de Deus, certo? E tantas outras manifestações. Mas por não ter conhecimento da palavra, ela estabelece movimentos inadequados, barulhos inadequados, fazem isso em momentos inadequados, e ao invés do nome do Senhor ser glorificado, ele acaba sendo questionado e envergonhado. O poder é de Deus, sim ou não? Mas não há conhecimento para gerenciá-lo. Aí você vai pegar alguém que conhece muito da palavra, mas não conhece nada do mover de Deus. Aí Deus não tem poder de cura, aí falar línguas estranhas é uma aberração, aí interpretação de línguas, certo? Profecias, todas essas coisas que manifestam o poder que estão na palavra são negligenciadas. Então, uma igreja, uma pessoa, certo? Que ela conhece o poder de Deus e as Escrituras, ela sabe, ok? Agir de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos nos dons, na manifestação do poder, mas se tiver alguém descompensado aqui, a gente vai entender que é Deus, mas vai chamar num cantinho e explicar a ela que o Espírito é sujeito ao profeta, como a língua deve ser dita, tem interpretação? Não tem. Como é que funciona? Para que venhamos crescer firmes. Você pode ficar de pé? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, um texto muito explorado, mas hoje eu quero fazer uma reflexão rápida. Lucas 15. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. A partir do verso 11. Nós vamos do 11 até o 32. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Repita comigo, volta no 12. Repita comigo. Ele repartiu por eles. Isso, verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades.
E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, pôr-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Isso. Eu separei alguns pontos que eu quero trazer à sua mente para que você possa refletir nesta noite e lhe dar um entendimento, né, de como gerenciar com mais segurança a sua vida. Lucas 15 fala da ovelha perdida, da dracma perdida, e termina com o filho perdido, o filho pródigo. Mas eu quero acompanhar esse texto que eu li com vocês, e eu gostaria que colocasse na tela para ficar fácil, que aí fica visível. Verso de número 11. Isso. Jesus é que vai dizer, é ele que disse. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. Eu quero sustentar essa passagem com duas outras passagens. Mateus capítulo 7, verso 13, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por essa porta. E porque esta porta é a estreita e apertado é o caminho, e poucos, né, são os que a encontram. O segundo texto é Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Preste atenção, porque o texto começa dizendo que
havia 2 filhos. E não apenas havia 2 filhos, havia 2 portas. E não 2 portas simplesmente, certo? Mas 2 senhores. O que a Bíblia está tentando nos mostrar é que não podia ter 2 filhos, 3 filhos, não podia ter 3 portas, porque não há uma terceira via, não há um terceiro caminho, não há um terceiro Senhor, não há uma terceira opção, não há uma opção que eu poderia estar isento de fazer parte de uma dessas 2 opções. Quando a Bíblia diz que há somente 2 filhos, que há 2 portas, ok? O que a Bíblia está tentando me dizer é que não existe nada além de céu ou inferno, nada além de Deus ou Satanás. Não existe nenhuma possibilidade, ela tenta deixar clara, certo? Dizendo que apesar dos 2 serem filhos, e aqui não necessariamente ou obrigatoriamente os 2, né, teria que ir um para o inferno ou o outro para o céu. A Bíblia é clara em dizer que Deus, certo, tem o desejo que ninguém se perca, mas ela enfatiza isso de uma forma muito intensa, ou seja, não há nenhuma terceira opção. A Bíblia quer deixar clara, não há um morreu, acabou, não é as coisas findam aqui e o mundo espiritual não existe, não é isso. E ela tenta deixar isso claro, certo? Falando das 2 portas, expressando os 2 senhores e trazendo à luz os 2 filhos. Então o primeiro passo que Jesus quer mostrar é exatamente esse, tá certo? 2 caminhos, por isso existem 2 filhos. E aqui cada um, né, na verdade vai representar caminhos diferentes, e isso ele nos fala no verso seguinte. Coloca por favor o verso 12. O mais moço deles. Coloca o verso 25, por favor. O seu filho mais velho. No verso 12 temos o mais novo. No verso 25 temos o mais velho. E se você observar, a postura do mais velho é totalmente diferente do mais novo. A Bíblia faz questão de falar do mais novo sendo arrojado, alguém corajoso, expansivo, alguém apto a tomar decisões. E ao mesmo tempo a Bíblia vai mostrar o mais velho, altamente conservador, alguém que se sente seguro ao lado do pai. Deus está querendo dizer que seus filhos são diferentes, e que as diferenças precisam ser respeitadas, precisam ser vistas, avaliadas. Então muitas vezes nós temos muita dificuldade de lidar com a diferença dos outros. Temos tanta dificuldade para lidar com a diferença que é muito comum taxarmos pessoas diferentes como defeituosas. Se elas não são igual a mim, se elas não fazem a coisa como eu faço, eu brinco com isso. Só para ilustrar, vamos fazer um café? Vamos pôr um cafezinho? Vamos fazer o café. Coloca a água para ferver, sim ou não? Sim ou não? Coloca o pó na água. Vamos voltar para o café. Vamos lá? Coloca a água para ferver, sim ou não? Sim. Coloca o açúcar na água? Tá ruim de fazer o café. Tá ruim de tomar. Certo? Deixa eu te falar. Se coloca o açúcar na água, coloca o pó no coador e passa água doce no coador com pó, o que nós fizemos? Isso. Se joga o pó na água, mistura. Joga a água com pó no coador. Depois coloca o açúcar, o que nós fizemos? Isso. Então o que aconteceu? Nós fizemos o café de forma diferente, mas tudo é isso. Mas quando alguém
faz o café diferente. Se nós não tivermos maturidade, ele está fazendo o café errado. Entende? Então pessoas são diferentes. Deus está nos alertando, nós fazemos parte de um corpo, vivemos um ambiente de unidade. Então, a probabilidade de um ser igual ao outro é quase zero. Então, os filhos de Deus são diferentes. O mais novo tem um temperamento, um comportamento, uma maneira de ver o mundo. O outro, certo, tem outra maneira, mas os dois são filhos de... Então, olha para quem está do seu lado e diz: você é filho de Deus. Esquisito, mas é. Porque nós temos por hábito, se a pessoa não é igual a nós, se ela faz de forma diferente, se ela pensa de forma diferente, você está entendendo? O modelo de oração é o meu. O lugar que eu sinto a presença de Deus, todo mundo tem que sentir. Então é só alguém não cumprir o protocolo que vai ser taxado. Então está lá o filho mais moço no verso 12 e o mais velho no verso 25. Então, filhos não são iguais. Mas olha o verso 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E aqui nós estamos entendendo o que Jesus quer dizer, por que ele foi embora. Ele foi embora porque estava a fim de administrar os seus bens. E aqui, certo, indica que ele não sabia administrar, mas queria ter a administração. Então, qual era o problema desse filho? É que ele não estava concordando com a administração do pai. Os limites que o pai estabelecia, a maneira cuja qual o pai regia dentro da casa, certo? Não lhe agradava. Então ele não está querendo só seus bens, ele quer sair debaixo de uma administração que ele considera mas ele não sabia administrar. Mas eu aprendi uma coisa, que não saber administrar não é tão ruim quanto não saber que não sabe administrar. Porque quem sabe que não sabe administrar já sabe alguma coisa. E o problema é que tem gente que não sabe que não sabe. E quando você não sabe que não sabe, você pode correr o risco de pensar Dilma Rousseff. Certo? Então ele acha que sabe. A pressão na casa do pai, por quê? Porque ele é um garoto com personalidade aguerrido, porque tem filho assim, rebeldezinho, certo? Ele quer ir, e Deus está falando, é filho dele, sim ou não? Os dois aqui são filhos dele. O pai dessa história é o próprio, e Deus está falando de seus filhos. E ele está dizendo: eu vou embora, vou pegar minhas coisas e vou viver a minha vida. E lá vai ele viver a vida dele. No verso 3, desperdiçando tudo, vivendo dissolutamente. Lá está ele, sexo, droga e rock and roll, Woodstock. O garoto está botando para quebrar, certo? Longe da casa está vivendo do jeito que quer, certo ou errado? Certo ou errado? Isso aí. Eu não vou dizer que está certo nem que está errado. Eu só vou dizer que cada um aprende da forma que precisa aprender. Tem gente que aprende direitinho, se você falar. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende. Tem gente que não aprende. Tem gente que não adianta, você pode falar, ele tem que ir, ele tem que apanhar, ele tem que sofrer, porque se tem uma coisa que ensina a pessoa e faz as pessoas mudar, chama-se sofrimento. Te falaram, para de comer gordura, para de comer açúcar, diminui o sal, dorme mais, se estressa menos. Você nunca
aceitou. Mas um dia você estava andando assim e alguém pagou o interruptor. E você, puf. Acordou lá no hospital, se deu tempo, com aqueles troços tudo coladinho assim, com aquela geleiazinha. Onde eu estou? É na porta da morte. Quase morreu. Aí descobriu que tinha uma veia entupida, enfiou uns estentes, se atirou daqui, mandou para cá. Menino, não toma mais Coca-Cola. Se vê você comendo sal, briga. Entendeu? Corre de dia, de noite, de madrugada, corre até dormindo, faz exercício. Por que mudou? Porque sofreu, tem jeito. É verdade. É verdade. Sua mulher reclamava contigo, meu amor, você está sem tempo, meu amor, cadê você, meu amor, meu amor, meu amor, fica aqui perto de mim, você não tinha tempo, você não tinha tempo, você não tinha tempo, você não tinha tempo. Quem apareceu? Ricardo. Ricardo apareceu, Ricardo tem dinheiro? Não tem. Ricardo é bonito? Não tem. O que Ricardo tem? Tempo. Ricardo é tão atencioso, ele tem tempo para tudo, Ricardo tem tempo. Ah, pastor, eu amo minha mulher. Tá certo? A senhora, seu marido falou, minha filha, pelo amor de Deus, vamos embora, minha filha, vamos lá, você está sempre offline, vamos embora, minha filha, sempre, vamos embora. A senhora, não, estou com dor de cabeça, estou cansado, estou com isso, estou estressado. Quem é que apareceu? Jezabel. Jezabel apareceu. Jezabel não tem nem cabeça para doer, é na verdade, quanto mais indisposição, porque tem gente que só muda se sofrer. Então cada um, eu não estou nem falando que está certo ou você está errado, eu só estou falando de ambiente de transformação. Então tem gente que precisa estar exposto, sim. Lá foi ele. E no verso 14, quem é que aparece? Aquela que aparece para todo mundo, a crise. E ela veio depois que ele gastou tudo, senão não é crise. Quando ele gastou tudo, houve naquela terra. Que terra é aquela? Que terra é aquela? É a terra distante de seu pai. Entendeu? É distância dos domínios do pai. Teve uma grande e ele começou a passar. Então a crise vem para todo mundo. Não é só para você não. Você pensa que é só você que está em crise? Nós estamos aqui hoje vivendo crise diferente. Tem uns que estão sem grana, outros estão em grana, mas estão sem saúde. Outro está com a saúde danado, mas não tem grana. Outro tem saúde e grana, mas está com o casamento tudo destruído. Outro está com o casamento tão bom, tem saúde, tem grana, mas está com os filhos perdidos. Então a crise, ela vem para todo mundo. Está certo? Então, ele está lá, vivendo a crise. E quando a crise chegou, ele descobriu uma coisa muito legal. Verso 15. Foi na crise e chegou-se a um dos cidadãos daquela, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Quando a crise chegou, ele vai descobrir algo muito importante. Ele também teve uma crise existencial na casa do pai. E quando ele estava na casa do pai e teve uma crise, ele foi conversar com o pai. E o pai lhe deu uma herança. Agora a crise chega para ele de novo, mas ele não está na casa do pai. Ele está num ambiente estranho. E lembra, a Bíblia diz, 2 filhos, 2 portas, 2 senhores, certo? Se o pai é o senhor da casa, o dono da manada de porcos e da pocilga é o Satanás, que não tem compromisso nenhum com eles, ou com os filhos, que para os filhos os porcos são mais valiosos. O texto indica que ele, apesar de cuidar de porcos, a ração que ele recebia como comida, como pagamento, não era suficiente sequer para saciar sua própria fome. O texto faz questão de dizer, pelo menos de insinuar, que ele não dava comida para o porco.
Porque se ele desse comida para o porco, ele não precisava pedir, era só pegar. Alguém acima deles. É como se esse garoto só tivesse naquela pocilga para limpar o chiqueiro. Olha, quem está contando a história é Jesus. Na casa do pai eu tenho uma crise, eu vou no pai e eu tenho herança. Na casa do outro pai, porque também é pai. A Bíblia diz que muitos têm o diabo como pai. É assim que funciona. Uma paternidade que, na verdade, ela não é real, ela é adotiva, porque todos nós somos filhos de Deus, a não ser que se negue. Então esse é um texto, certo? Nesse momento, ele vai descobrir uma realidade. E quando ele olha para a realidade do verso 15, ok? E o 16, porque coloca o 16, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mas aí, o verso 17 entra em cena. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores, operários de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Os jornaleiros estão onde? Na casa do pai de quem? Dele. Olha o que ele descobriu. Levou tempo, precisou de uma viagem, precisou de perdas, precisou de dores. Mas lá ele olha e diz: quantos trabalhadores do meu pai, eu estou nessa situação, mas eu ainda tenho pai. Ele olhou para o passado. O presente dele não é bom, não. Mas agora ele consegue olhar para o passado e lembrar que ele ainda tem mesmo estando naquela situação, ele ainda tem um pai. A decisão de ir foi dele. Mas quando nós lemos o 18, põe o 18 por favor. Levantar-me-ei, irei ter com meu, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante, verso 19, já não sou digno de ser chamado teu, faz-me como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. O garoto não perdeu só dinheiro, ele perdeu mais. Não foi só valor monetário que ficou nessa viagem. Ele está aprendendo o valor da casa do pai. E nem sempre o valor da casa do pai se descobre na casa do pai. Às vezes o valor da casa do pai você só descobre lá fora. Às vezes você só descobre o valor de uma esposa a hora que a esposa vai embora. Você só descobre o valor do marido a hora que o marido vai embora. Você só descobre o valor do pai quando ele está no caixão. E quando ele vai embora. E você agora. Porque ele resolvia coisas e você não precisava de resolver. Ele pensava para você não precisar de pensar muitas vezes. Ele deixava de comer, e tem muita gente que sabe que já fez isso, para colocar o melhor pedaço do frango no prato do filho. Ou muitas vezes dizer para um filho: não estou com fome, e estava, certo? Para que o filho tivesse do bom e do melhor. Nem sempre as pessoas conseguem descobrir os valores no lugar que deveria descobrir. O garoto descobriu o valor do pai lá longe, lá na casa do outro. Quando o outro mostrou para ele o que era a paternidade, ele não gostou. E quando ele não gostou, ele lembrou que aquele não era seu pai, e que ele tinha um pai. E ele disse: eu vou voltar, e vou falar com meu pai. Olha só, se você analisar direitinho, ele volta para casa se sentindo mais filho do pai que ele descobriu no caminho do que do próprio pai. Tanto é que ele diz: não precisa me tratar como filho,
me trata como um dos seus empregados. Eu descobri o valor de estar na presença do meu Pai. É isso que Deus está tentando nos mostrar. Muitos de nós não precisaríamos passar pelas coisas que passamos, sofrer o que sofremos. Mas se você tiver num sofrimento, não se desespere. Não se esqueça, você ainda tem um Pai. E Ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Pare de olhar seus erros como uma fatalidade. Seja honesto e corajoso o suficiente para colher. Eu sempre digo, essa semana Mary falou comigo, falou: Cláudio, eu gosto daquele texto seu que diz o seguinte: se você plantou um limão, vai ter que colher isso. Então conte com a misericórdia de Deus para te dar um pouquinho de açúcar nessa limonada. Mas o limão você vai ter que colher. E a misericórdia do Senhor, Ele está. E o texto agora diz assim, verso 20: levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo-lhe, lançou-lhe ao pescoço e preste atenção, o pai estava esperando ele. É isso que Jesus está dizendo, certo? O filho então diz no verso 21, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante, já não sou digno de ser chamado teu. Isso, eu precisei ir lá fora para saber o valor aqui de dentro. Porque tem muita gente que só sabe o valor de verdade das coisas quando perdem, infelizmente. Enquanto tem, não consegue valorizar. O filho voltou e disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pronto. Voltei, mas voltei numa posição que para mim a posição de servo está boa demais. Mas ele voltou para a casa do pai, verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, não falou com ele. Ele não falou com ele. Ele está sem autoridade naquela casa. Até o presente momento, para os servos, ele não é mais nada. Os servos não têm autoridade para dar nada para ele. Nada. Porque nada é dos servos. Tudo é do pai. Então o pai diz aos servos, está ali, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas e sandália nos pés. Pega esse menino que saiu cheio, voltou vazio, saiu rico, voltou pobre, mas saiu soberbo e voltou humilde. Saiu pecador, mas voltou consciente. Então faz o seguinte, pega uma roupa nova agora e coloca nele. Pega um anel nosso, um sinete, um símbolo da nossa família, e enfia no dedo dele. Porque nem um anel que ele saiu, que dizia que era da família, ele conseguiu conservar no dedo. Ele quebrou todas as alianças e bota uma sandália no pé dele. Olhe bem, o que esse menino agora vai alcançar é a reintegração feita pela misericórdia do Pai. É a misericórdia. O pai é Deus, o outro pai, o dono dos porcos, não. Para ele o porco, aquele ali não é filho dele, certo? Não, não é filho dele, está trabalhando para ele, mas não é filho dele. Eu não tenho vínculo com você. Aliás, olhar para você é um grande desgosto, porque você me traz a lembrança do meu pior
inimigo. Você não é meu filho, você é filho do meu inimigo. Então eu vou te tratar assim. Aqui não vai ter refresco para você. E Jesus foi bem claro: 2 filhos, não são 3. Eu não tenho como não fazer parte disso. Eu não tenho. Não existe uma terceira opção cuja qual eu, certo, possa escolher. Por isso muitas pessoas dizem que não há livre-arbítrio, porque você não tem uma terceira opção. O livre-arbítrio de fato seria: eu não quero nada, nem céu, nem inferno, nem nada. Mas não há isso. Não vou discorrer nisso, mas muitas pessoas defendem isso. Mas quando nós olhamos para cá, você não vê nada. Tá certo? O pai está reintegrando ele. Coloca uma roupa, coloca um anel e coloque uma sandália. Verso 23, dá para colocar, santo? Glória a Deus. E trazei o bezerro. Isso, lembra? O que é o bezerro cevado? Quem aqui lembra do... Quer ver? 2 coisas que eu... É porque talvez a minha realidade não seja a sua. Era março e marcava o casamento para novembro. Então o que fazia? Arrumava um porco. E aquele porco, o cabrito, certo? Ele já era preparado por... Alguém vivenciou isso? Isso, porque casamento naquela época era casamento. Casamento. O que acontecia? Olha só, troço chique. A cortina da sala vinha para a varanda. Ela era esticada na janela. Lembra aquela janela? Aqueles ferros fininhos. Pelo menos na casa dos pobres. Você lembra? Aí então, pegava a mesa, colocava aquela toalha, certo? Um latão de 200 litros num canto. Lembra? Cheio de refrigerante ou cerveja, não sei qual era a sua realidade. Por cima dele, aquele pó de serra fantástico. Essa garotada nova não sabe nada disso. Sabe nada, isso é que é aventura, é ou não é? E por cima do pó de serra, o que ia? Me ajuda aí. Jornal. Isso. Para conservar. Certo? O bolo. Lembra aquele bolo assim? O glacê era de 3 andares. Porque era barato o glacê. O bolo é que era caro. Então você fazia um bolo desse tamanho assim, um glacê assim. Certo? As crianças tudo correndo. E você acredita que nessa luta toda, os caras ficavam casados até morrer? Lembra disso? Aquele docinho. Lembra? Tinha uns que eles ainda passavam ele numas bolinhas redondas, dura que só o cão, lembra? Você lembra disso? Você lembra disso? Por isso que nós temos história, rapaz. Essa turma mais antiga, isso é igual Highlander, só morre se cortar a cabeça, não é verdade? Não é? E a turma hoje, não, hoje, menino, casa em castelo. Castelo! Você entra, aquelas taças, tudo de cristal. Isso, dura uns 6 meses o casamento, sim. Uns 6 meses, depois acaba. Mas vamos voltar para o texto aqui, que eu não sei o que eu fui fazer lá no casamento, não é? Mas era só para falar do cevado. Isso aí. Olha só, o bezerro estava guardado para um momento especial. E agora o momento especial chegou. Quem chegou? O filho perdido. O pai mandou, pensa. Tá tudo bom, sim ou não? Isso, reintegração de posse. Mas o verso 25 do 15 pula. O filho mais velho, que estava no campo,
certo? Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música então ele já sabia que tinha uma festa. Isso. Sem ele. Ele estava fazendo o quê? Provavelmente trabalhando, moleque trabalhador, chapa quente. Quando ele chegou perto, aí, olha só, bota o 26. Chamando um dos, a casa de quem? A casa de quem? Então, a quem ele deveria perguntar? O pai. Vai perguntar quem não deve, vai escutar o que não deve. Pegou um dos servos e perguntou o que era festinha. O servo mandou bala. Cheguei. Festa, maluco. Festa. Vou te falar aqui. Não quero botar lenha na fogueira, não. Mas duvido se acertar quem está lá dentro. Duvido. Certo? Te paga uma Coca-Cola se você acertar quem está lá dentro. Sabe quem é? Eu vou falar que você não vai saber. Teu irmão. Pô, meu irmão voltou? Beleza. Não. Escuta aqui. Voltou pobre. Sujo. E falou para o seu pai tudinho, não escondeu nada não. Falou que pegou as piriguetes mesmo, e que chapou o coco, que foi para a calçada da fama, e que foi, falou que foi, e que bebeu isso, e que Jesus bebia, e ele bebia também, e que não tem pegar. Porque se você pergunta quem não deve, você está entendendo? Vai trazer alguém para visitar a igreja. Tem dúvidas a respeito de algumas coisas, é divórcio, é vida sexual, é dinheiro. Não pergunte a qualquer pessoa, porque senão isso pode comprometer sua caminhada. Ao invés de perguntar o dono da casa, perguntou ao criado. Pronto. Olha o que o criado falou. Ele disse: veio teu irmão. Entendeu? Contou a parada. Teu pai pegou o bezerrão, maluco, sabe? O cevadão. O bezerro de ocasiões especiais. E matou só porque o recebeu. São. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Para de esperar a misericórdia dos seus irmãos. Não é em todo mundo que você encontra não, irmão. Nos irmãos você vai encontrar é pancada. É gente para tentar puxar o seu tapete. Pastor, o senhor não pode falar isso da igreja. Ou posso? Eu sei. Pastor, por que ninguém puxou o seu tapete ainda? Porque aqui eu só fico sentado. Sou otário. Que se ficar em pé, irmão, você sabe disso. O nego já tentou fazer isso com você. Te dar uma pernada porque você é bom, porque notou em você características que podem levar você adiante. A verdade é essa. Eu não sou otário. Eu, hein? Porque o irmão que devia me amar, devia, mas não ama. O irmão que devia me proteger, devia, mas ele não só não te protege, como te bate. Porque isso é coisa de irmão. Um bate no outro. É ou não é? É assim. Pastor, o senhor está afastando as pessoas da igreja. Aí se sair da igreja vai ter que ir para o outro lá. O outro da porta larga lá. Quer ir, maluco? Quer ir? Não, né? Eu falo mesmo. Dane-se.
porque os caras deveriam ou não deveriam? A gente deveria ajudar, a gente deveria, mas não, o cara está lá. E olha só, olha bem como é que o negócio funciona, verso 29, já estou acabando já. E saindo o pai. Volta no 28 aí. Volta no 28. Mas ele se indignou e falou: não entro nessa festinha. Por que ele não entrava? Porque ele não concordava com a festa. Deixa eu explicar uma coisa para você, filho de Deus. Quando Deus fizer uma festa para tu, quem quiser entrar, que entra. Quem não quiser, fica do lado de fora. Não concordo com o que Deus está fazendo na vida dele. Então, amanhã faz 2 dias. Não concordo com o que Deus está fazendo. Nossa, você não concorda com o que Deus está fazendo na minha vida? Eu estou tão preocupado com isso. A festa está rolando, sim ou não? Sim. O filho está fazendo o quê? O que voltou? Está na festa, menino. Comendo, bebendo, se divertindo. Falou que ele ficou sem filho, que eu voltei para papai. Papai é 10, ainda me reintegrou na família. E o outro está lá: não entra, não entra, não entra, não concordo. Ela é mais feia que eu, mas casou. Ele não sei o quê, ele é mais burro que eu, mas... Porque tem gente que quando a festa... Não vai para que isso, palhaçada. Para de achar que os outros... Aproveita que o pai está te dando uma festinha e manda bala. Então, já que o filho não quer entrar, ele não quer entrar, mas ele também é, então lá vai o pai. Verso 29. Saindo o pai, foi lá com ele, fora da festa. Foi lá e falou, certo? E insistia com ele: meu filho, entra. Seu irmão voltou. O que ele falou? Eis que te sirvo a tantos, sem transgredir, ou sem nunca transgredir o seu, e nunca me deste o quê? Me deu um cabrito. Volta no verso 12, por favor. Depois você volta para o 29. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me... E ele quem? Repartiu por eles. No momento em que o pai dá ao filho mais novo a herança, o mais velho também recebe. Repartiu por eles. Agora no verso 29, ele está querendo dizer: eu não tenho culpa nenhuma disso, o senhor é que é injusto. Porque ele nunca teve coragem de ir lá fora, de quebrar a cara. Porque se ele fosse lá fora e quebrasse a cara, ele ia saber o quão lá fora é perigoso. Mas sabe o que é mais interessante? O filho mais novo que voltou, se ele pudesse, nunca tinha ido lá fora. E o mais velho nunca teve coragem de ir. A vida é assim. Lia pode ter filho, Raquel é amada. Raquel quer ter filhos e Lia quer ser, porque a gente sempre está atrás daquilo que não valoriza o que tem. Ele está dizendo para o pai: eu sempre tive aqui, o senhor nunca me deu um cabrito para alegrar-me com os meus. Eu não sei nem se ele tem amigos. Provavelmente
Ele não tem nem amigos. Ninguém nunca pediu a ele: pô, pega aí um cabritinho, vamos fazer um churrasquinho aí para nós. Ele está indignado, mas também é filho, trabalhador, sempre se manteve por ali, mas nunca conseguiu ser um aventureiro. Provavelmente o filho mais novo queria ter a postura do mais velho e nunca ter ido embora e ter feito aquela dor no coração do pai. O filho mais velho sempre quis ir, mas nunca teve coragem. Porque filhos são diferentes, pessoas são diferentes. O pai vai explicar no verso 30. Ou melhor, ele ainda diz assim, ó: vindo, porém, este teu filho. Ele nem chama o cara de irmão. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com as meretrizes. Por isso que eu digo que o cara que deu a informação a ele contou a história. Porque o filho que volta para a casa do pai, volta para confessar, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então ele sabia. E deixa eu te dizer uma coisa: o que esse cara está falando aqui, ó, não é mentira não, é verdade. O irmão dele pegou tudo que tinha, foi lá fora e jogou tudo fora, perdeu tudo. Isso aqui é uma verdade que o irmão mais velho está falando com o mais, ou do mais novo. Gastou com meretrizes. Mas o que me deixa mais chateado, pai, não é ele ter gastado, é que o senhor pegou o bezerro, que se alguém merecesse a morte desse bezerro, deveria ter sido eu. O que mais me dói não foi o que o meu irmão fez, foi o que o senhor fez ao ver meu irmão de volta. É isso que eu não concordo. Eu não concordo dessa pessoa ter um passado tão ruim, de ter matado, de ter feito isso, de ter vivido uma vida desse jeito. Eu não concordo. É isso que ele está dizendo. O irmão voltar, até está legal, mas o irmão voltar com tanta honra, é que não está bom. É disso que ele não gosta. Não há nenhum amor nesse garoto pelo seu irmão. Ele é um egoísta que nunca saiu da casa do pai. É verdade. Ele nunca desviou. Nunca. Ele sempre estava na casa do pai. Nunca teve coragem de beber alguma coisa. Nunca teve coragem de usar uma roupa diferente. Nunca teve coragem de ir numa balada. Ele nunca fez nada de errado. Nunca. Mas nunca foi crente de verdade. Nunca foi um servo de Deus de verdade. Ele foi um amedrontado, pressionado pela religiosidade. Nunca foi capaz de assumir: eu nunca fiz nada de errado. Tá bom, mas esqueceu um mandamento básico: amar o seu próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo. Esse pai é Deus. E sabe qual é o grande desafio, irmãos? É que hoje é muito mais fácil quando você confronta alguém, ao invés da pessoa mudar de postura, ela muda de igreja, porque foi confrontada. Esse é um exemplo. O filho falou, e o pai poderia falar: meu filho, não fala assim do seu irmão. Não fala. Seu irmão não fez nada disso. Não. Olha o que o pai falou: filho, tu sempre está comigo. Sempre. Todas as minhas coisas são tuas. O cabrito era seu,
certo? O que foi cevado era seu. Certo? O boi era seu, o camelo era seu, a casa é sua. É tudo seu, filho. Tudo que eu tenho todas as minhas coisas são menos uma. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. A única coisa, meu filho, que você nunca conseguiu ter é um coração igual ao meu. Tudo que eu tenho é teu. Mas você nunca conseguiu ter um coração como o meu. Olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Entender que elas são diferentes e que podem sofrer dificuldades no percurso. Elas podem deslizar no caminho. É isso que Deus está explicando a respeito de seus filhos. E foi isso que o filho pródigo descobriu lá fora. Quando ele perdeu os bens, ele não voltou para casa para os bens. Ele voltou para casa porque estava morrendo de fome. Ele disse para o pai: eu não quero, eu descobri o valor. Não há nenhuma fala do filho mais novo em torno do mais velho. Nada. Nessa parábola Jesus não usa. O filho mais velho é que está falando. Ele nunca saiu da casa do pai, mas ele se parece muito mais com o dono dos porcos do que com o pai, que ele disse: nunca saí de perto, sempre te obedeci, nunca usei nada. É verdade. Se não usou, não usou porque não quis. Eu não sei por onde você passou, eu não sei o que você vivenciou, eu não sei. Eu sei que esse pai da história do filho pródigo, no último versículo, ele revela seu coração. E eu queria que você ficasse de pé neste momento.